Mãe, não torne isso difícil. É para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem. Quantas vezes na minha vida ouvi essa frase? E quantas vezes ela significou exatamente o oposto? Steven deu um passo à frente, tentando gentilmente me empurrar para dentro. Mas naquele instante, quando sua mão tocou meu ombro, quando ele pensou que eu ia ceder como sempre, algo mudou. Algo no meu olhar, algo na minha postura. Eu não vou a lugar nenhum, Steven. Minha voz saiu firme, clara, sem tremor algum. Steven parou. Jéssica ergueu os olhos do celular pela primeira vez. Os dois me olharam como se eu tivesse dito algo em outra língua. Como assim você não vai a lugar nenhum? Mãe, está tudo combinado. Os rapazes estão esperando. Não me importo com o que foi combinado. Esta é a minha casa e eu não vou sair. Houve um longo e desconfortável silêncio. Steven olhou para Jéssica. Jéssica olhou para ele. Ambos pareciam confusos, como se não tivessem previsto essa possibilidade. Como se nunca lhes tivesse ocorrido que eu pudesse dizer não. Mãe, não seja teimosa. Isso é ridículo. Você ficará melhor conosco. Melhor para quem, Steven? Para você? Ele apertou os lábios. Seu rosto ficou vermelho. Jéssica deu um passo à frente, tirando os óculos escuros. Seus olhos estavam duros como pedra. Senhora Mendes, acho que a senhora não entende a situação. Steven está tentando ajudá-la. A senhora não pode continuar morando sozinha. É perigoso e, francamente, a senhora não tem recursos para manter esta casa. Meus recursos são meus, e esta casa também. Jéssica soltou uma risada curta e seca, repleta de desprezo. Seus recursos? $800 por mês. Isso nem cobre a luz e a água. Para mim, está ótimo. Steven levantou as mãos, tentando acalmar a situação. Já chega. Mãe, você vai entrar. Vai arrumar suas coisas e nós vamos embora. Ponto final. Não vou mais discutir sobre isso. Então você deveria ir embora, porque eu não vou sair daqui. E fechei a porta na cara deles com força, com raiva, com toda a dignidade que me restava. Depois de fechar a porta, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma raiva que havia sido reprimida por muito tempo. Ouvi Steven e Jéssica conversando lá fora. Suas vozes eram um murmúrio confuso. Depois, o som do caminhão ligando e, em seguida, silêncio. Encostei-me à porta, respirando fundo. Meu coração batia tão forte que eu conseguia senti-lo nas têmporas. Com 71 anos, e só agora estava aprendendo a dizer não. Só agora estava defendendo o que era meu. Fui até a sala de estar e sentei no sofá gasto onde Ernest costumava adormecer assistindo ao noticiário. Fechei os olhos e deixei as lembranças virem, porque eu precisava me lembrar. Precisava sentir novamente tudo que eu havia dado, tudo que eu havia sacrificado para entender por que essa traição doía tanto. Steven nasceu em fevereiro de 1979. Foi um parto difícil. 32 horas de trabalho de parto no hospital público, onde as enfermeiras estavam ocupadas demais para ouvir meus gritos. Ernest esperou do lado de fora o tempo todo, andando de um lado para o outro no corredor. Quando finalmente ouviu o choro do bebê, correu para dentro. Ele tinha lágrimas nos olhos. É um menino, ele me disse. Um menino forte. Steven pesava 4,2 quilogramas. Ele era enorme, rosado, perfeito. Olhei para ele e senti que tudo no mundo fazia sentido. Senti que minha vida tinha acabado de começar de verdade. Ernest trabalhava em uma fábrica de móveis. Eu trabalhava limpando casas. 3 casas por semana, 6 dias de trabalho. Eu ganhava $80 por casa, $240 por semana, cerca de $1.000 por mês. Era pouco, mas era o suficiente se fôssemos cuidadosos, se não nos permitíssemos luxos, se economizássemos cada centavo. Steven cresceu nesta casa. Pintamos o quarto dele de amarelo claro quando ele tinha 2 anos. Compramos um berço usado que Ernest lixou e invernizou até ficar como novo. Eu costurava as roupas dele, calças com tecidos baratos que encontrava no mercado e camisas que fazia à mão com retalhos.
Steven nunca teve sapatos novos até começar a frequentar a escola primária. Ele sempre os herdava dos filhos das senhoras para quem eu trabalhava, mas ele não sabia. Eu nunca lhe disse que éramos pobres. Nunca o deixei sentir-se inferior às outras crianças. Sempre havia comida na mesa. Sempre havia um abraço quando ele chegava da escola. Sempre havia alguém esperando por ele. Quando Steven completou 7 anos, Ernest sofreu um acidente na fábrica. Uma serra de mesa cortou 3 dedos da mão esquerda dele. Ele ficou 2 semanas no hospital. A empresa não pagou nada. Nos deixaram na mão. Tive que trabalhar dobrado. 5 casas por semana, 7 dias por semana, sem descanso. Levantava às 5 da manhã e voltava às 8 da noite. Steven ficava na casa da minha vizinha, a senhora Peterson. Ela cuidava dele por $5 por dia. $35 por semana que saíam do meu salário. Ernest entrou em depressão. Parou de procurar emprego. Dizia que ninguém queria contratar um homem com a mão mutilada. Dizia que era inútil. Eu chorava em silêncio à noite enquanto ele dormia. Chorava de exaustão, de frustração, de medo. Mas continuei porque precisava, porque Steven precisava de mim. Os anos se passaram. Steven terminou o ensino fundamental e depois o ensino médio. Ele sempre foi um bom aluno. Tirava notas altas. Os professores diziam que ele era inteligente, que tinha futuro, que poderia ir para a faculdade. Faculdade? Essa palavra soava tão distante, tão impossível. Mas eu queria dar isso a ele. Queria que ele tivesse o que eu nunca tive. Queria que ele estudasse, que fosse alguém, para que não precisasse limpar casas de outras pessoas ou trabalhar em fábricas perigosas. Quando Steven terminou o ensino médio, ele veio até mim com um folheto da Universidade Estadual. Ele queria fazer um curso de administração. A mensalidade custava $500, mais livros, transporte e alimentação. No total, cerca de $700 por mês. Eu ganhava cerca de $1.000 por mês. Ernest tinha conseguido um emprego como vigia noturno e ganhava $800. Tínhamos $1.800 por mês entre nós dois. A hipoteca era de $400. As contas de luz, água e gás, $150. A alimentação, $400. Sobravam $450. Se Steven estudasse, sobraria, e espera, isso não bateu. Vamos ver. Entrada de $1.800, $400 para a hipoteca, $150 para contas de luz, água e gás, $400 para alimentação. Isso dá $950 em despesas. Sobraram $850. Se a faculdade custasse $700, só sobrariam $150 para o resto. Era impossível, mas eu disse sim. Vendi minhas alianças de ouro, aquelas que Ernest me deu quando nos casamos. Eram as únicas coisas de valor que eu tinha. Vendi-as por $2.000. Com esse dinheiro, pagamos os primeiros 4 meses da faculdade do Steven. Depois disso, precisei arranjar mais trabalho. Comecei a lavar roupa à noite. As senhoras me traziam montes de roupa suja e eu lavava a mão na pia da lavanderia. $10 por lavagem. Lavava 5 cargas por noite, o que dava uns $250 a mais por semana, $1.000 por mês. Com isso, conseguimos pagar a faculdade. Minhas mãos ficaram cobertas de calos. Minhas costas começaram a doer o tempo todo, mas eu não ligava. Steven estava estudando. Steven ia ser alguém. Durante 4 anos, trabalhei assim sem parar. Sem descanso, sem reclamar. Steven se formou com louvor. Conseguiu um emprego em uma empresa de contabilidade. Começou ganhando bem, $3.000 por mês, depois $4.000, depois $5.000. Mudou-se para um apartamento no centro da cidade, um lugar pequeno, mas agradável. Achei que ele nos convidaria para visitá-lo, mas ele nunca o fez. Disse que estava muito ocupado, que o trabalho o consumia, que viria quando tivesse tempo. O tempo nunca chegou. Ernest morreu quando Steven tinha 32 anos. Foi repentino.
Um ataque cardíaco enquanto assistia à televisão. No instante ele estava ali, respirando, vivo. No instante seguinte, ele havia partido. Liguei para Steven chorando. Ele chegou 2 horas depois. Ficou para o funeral. 3 dias. Depois foi embora. Disse que precisava voltar ao trabalho, que não podia ficar mais tempo. Me deixou sozinha nesta casa com as lembranças, com o silêncio, com a ausência. Os anos se passaram. Steven vinha me visitar uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses, sempre com pressa, sempre olhando para o relógio. Tomávamos café, conversávamos sobre coisas banais e ele ia embora. Então ele conheceu Jéssica. Ele me apresentou a ela há 2 anos. Uma mulher alta e magra, com cabelos negros e lisos e olhos frios. Ela trabalhava com publicidade, ganhava mais do que Steven e vinha de uma família rica. Dava para perceber pelo jeito que ela falava, pelo jeito que se vestia, pelo jeito que me olhava. Desde o início, eu sabia que ela não me queria por perto. Percebi isso na forma como ela me cumprimentou. Um beijo no ar, sem me tocar. Nenhuma demonstração de afeto, como se eu fosse contagioso. Que casa aconchegante, disse ela na primeira vez que veio. E eu sabia que a aconchegante era a maneira educada dela de dizer velha e feia. Steven mudou quando começou a namorá-la. Tornou-se mais distante, mais frio. As visitas ficaram ainda mais espaçadas. As ligações, mais curtas. Eu me tornei uma obrigação, algo que ele tinha que fazer, mas isso o incomodava. E agora isto. Agora o plano de me levarem para morar com eles. Não por amor, não por genuína preocupação, mas pela minha aposentadoria, pelos meus $800 por mês que eles achavam que podiam administrar melhor do que eu. Abri os olhos. A sala estava na penumbra. O sol havia se movido e não entrava mais pela janela. Olhei para o relógio de parede. 2 horas haviam se passado desde que Steven sairá. Levantei-me do sofá e fui até meu quarto. Abri o armário e olhei na prateleira de cima. Lá estava a caixa de sapatos onde guardava meus documentos importantes. Peguei-a com cuidado. Minhas mãos já não tremiam mais. Lá dentro estavam minha certidão de nascimento, minha certidão de casamento, a certidão de óbito de Ernest, a escritura da casa, meu cartão do Medicare, tudo que comprovava quem eu era. Tudo que comprovava que esta vida era minha. Havia também fotografias. Steven quando bebê. Steven no seu primeiro dia de aula. Steven na sua formatura da faculdade, eu ao seu lado, sorrindo de orgulho. Ele também estava sorrindo. Mas agora, olhando para aquelas fotos, me pergunto se aquilo algum dia foi real, se ele algum dia me viu como algo mais do que um meio para conseguir o que queria. Coloquei tudo de volta na caixa. Coloquei tudo de volta no lugar. E naquele momento, eu soube que precisava fazer alguma coisa. Eu não podia simplesmente esperar que Steven voltasse. Que ele insistisse, que trouxesse advogados, assistentes sociais ou quem quer que fosse necessário para me expulsar de casa. Eu precisava agir. Precisava me proteger. Mas eu não sabia como. Não sabia por onde começar. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na cozinha bebendo chá de camomila, olhando pela janela para a escuridão, pensando, relembrando, planejando. Na manhã de terça-feira, o telefone tocou. Eram 8h30. Eu estava na cozinha tomando café, ainda de roupão. Olhei para o telefone antigo fixado na parede. Era o Steven. Deixei tocar 1, 2, 3, 4 vezes. Finalmente, atendi. Mãe, precisamos conversar. Sua voz soava tensa. Não era mais a voz alegre e fingida de ontem. Era a voz de alguém que está perdendo o controle e não gosta disso. Já conversamos ontem, Steven. Não, mãe. Ontem você fechou a porta. Isso não é conversar. Isso é infantilidade. Infantil. Eu. A mulher que o criou. Que vendeu seus anéis para pagar sua educação. Que lavou roupa até as mãos sangrarem. Eu era infantil. Diga-me o que você quer, Steven. Quero que você seja razoável. Jéssica e eu passamos a noite toda conversando.
E chegamos à conclusão de que você está confusa, que não entende o que é melhor para você. Então, vamos te dar alguns dias para pensar sobre isso. Mas preciso que você entenda uma coisa. Aquela casa está caindo aos pedaços. Você não consegue mantê-la. E você não pode morar sozinha na sua idade. Tenho 71 anos, não 90. É a mesma coisa. Mãe, você é idosa. Você precisa de supervisão. Precisa de alguém que cuide de você. Supervisão. Como se eu fosse uma criança. Como se eu fosse incapaz. Estou bem, Steven. Não, você não está bem. E se você não quiser aceitar nossa ajuda, então teremos que procurar outras opções. Quais são as opções? Houve um silêncio longo e pesado. Quando Steven falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais calculista. Existem ótimos lares de idosos para pessoas da sua idade. Lugares onde você pode estar com pessoas como você. Onde há enfermeiros, atividades, você não ficaria sozinho. Asilos. Lugares onde colocam os idosos quando a família não os quer mais. Lugares onde te colocam em uma cadeira de rodas, mesmo que você consiga andar. Onde te dão remédios para te manter quieto. Onde você espera a morte encarando paredes brancas. Não vou para nenhum asilo. Então concorde em vir conosco. É a única opção razoável. Não é a única opção. Posso ficar aqui em casa. Steven suspirou. Um longo suspiro exagerado. Como se eu fosse a pessoa mais difícil do mundo. Tudo bem, mãe. Você venceu por enquanto. Mas pense bem. Pense bem, porque você não pode continuar assim. E desligou sem se despedir, sem dizerem eu te amo, sem nada. Fiquei ali parada, telefone na mão, sentindo a raiva subir pelo meu peito, mas também senti outra coisa, medo. Porque Steven tinha mencionado lares de idosos, e isso significava que ele não ia desistir, que ia continuar insistindo, que ia encontrar um jeito de me tirar dali. Na quarta-feira, Steven não ligou, nem na quinta. O silêncio era pior do que as ligações, porque eu não sabia o que ele estava planejando. Eu não sabia o que aconteceria a seguir. Na sexta-feira à tarde, enquanto regava as poucas plantas que tenho no jardim, vi um carro desconhecido estacionar em frente à minha casa. Era um sedã cinza, novo e brilhante. Uma jovem de uns 30 anos saiu do carro, vestindo um conjunto de calça e blazer preto e carregando uma pasta. Ela caminhou até o meu portão e tocou a campainha. Abri a porta lentamente, sem sair da minha propriedade, apenas espiando através da cerca. Ellen Mendes. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ela sabia quem eu era. Sim. Meu nome é Lauren Adas. Sou assistente social dos Serviços de Proteção ao Adulto. Seu filho, Steven, entrou em contato comigo. Ele disse estar preocupado com o seu bem-estar. Senti o chão tremer sob meus pés. Steven havia chamado os serviços sociais. Ele estava tentando me declarar incapaz para me tirar a autonomia, a minha liberdade. Estou bem. Não preciso de ajuda. Lauren sorriu, um sorriso profissional e frio. O sorriso de alguém que já ouviu essas palavras 1000 vezes. Senhora, preciso apenas fazer algumas perguntas. É de rotina. Seu filho mencionou que a senhora mora sozinha, que a casa está em más condições e que talvez precise de ajuda. Posso entrar? Não. A palavra saiu firme e clara. Lauren parou de sorrir. Senhora Mendes, entendo que isso possa ser desconfortável, mas tenho autoridade para... Esta é a minha casa e eu não te convidei para entrar. Se tiver perguntas, faça-as daqui de fora. Lauren apertou os lábios. Abriu a pasta e retirou uma folha com perguntas impressas. Você está tomando algum medicamento atualmente? Não. Você tem alguma doença crônica? Pressão alta. Está sob controle. Você sabe cozinhar para si mesmo? Sim. Você consegue tomar banho sem ajuda? Sim. Você consegue administrar suas próprias finanças? Sim. Você recebe visitas regularmente? De quem?
Familiares? Amigos? Meu filho vem me visitar quando pode. Meus amigos também. Era mentira. Eu não tinha amigos. Os poucos que eu tinha morreram ou se mudaram. Mas ela não precisava saber disso. Lauren escreveu algo em sua folha. Depois, me olhou de cima a baixo. Seus olhos pararam no meu roupão velho, nos meus chinelos gastos, no meu cabelo despenteado. Senhora Mendes, vou ser honesto com a senhora. Seu filho está considerando iniciar um processo legal para obter a tutela. Ele diz que a senhora não está em condições de tomar decisões por si mesma. Se isso acontecer, um juiz avaliará o seu caso. E se o juiz determinar que a senhora precisa de um tutor legal, seu filho poderá assumir o controle de suas finanças, sua moradia, tudo. As palavras me atingiram como pedras. Tutela. Controle. Tudo. Steven queria tirar tudo de mim legalmente. Ele queria me declarar incapaz para poder fazer o que bem entendesse com meu dinheiro, com minha casa, comigo. Isso não vai acontecer. Lauren fechou a pasta. Espero que a senhora esteja certa. Mas recomendo que procure aconselhamento jurídico. Isso pode se complicar. E ela foi embora. Entrou em seu carro cinza e dirigiu pela rua. Fiquei ali agarrada ao portão, sentindo tudo desmoronar ao meu redor. Naquela noite, sentada na minha cama com as luzes apagadas, chorei pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas suaves. Eram soluços profundos que vinham de um lugar escuro e esquecido. Chorei por Ernest, pelos anos perdidos, pelo filho que pensei ter e que nunca existiu de verdade. Chorei por mim, pela mulher que eu era e que já não sabia se ainda era. Mas em algum momento, entre as lágrimas, algo mudou. Senti uma faísca. Pequena, quase imperceptível. Mas estava lá. Era raiva. Era indignação. Era a certeza de que eu não ia me deixar destruir assim. No sábado de manhã, levantei cedo. Tomei banho. Vesti roupas limpas. Pentei o cabelo em frente ao espelho. E saí de casa pela primeira vez em dias. Caminhei 3 quarteirões até a casa da senhora Peterson, minha antiga vizinha, aquela que cuidava do Steven quando ele era criança. Ela tinha 82 anos agora. Morava sozinha também. Mas sua mente ainda era lúcida, perspicaz. Bati à porta dela. Ela abriu com um sorriso. Helen, que surpresa! Entre. Entramos na sua pequena e aconchegante sala de estar. Cheirava canela e café. Ela me ofereceu uma xícara e eu aceitei. Carmen, preciso do seu conselho. E eu contei tudo para ela. Desde a conversa telefônica que ouvi por acaso até a visita da assistente social. Carmen me ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou. Aquele menino sempre foi egoísta. Eu o vi crescer e sempre soube disso. Mas você nunca queria ver. Ela tinha razão. Eu havia ignorado os sinais. Os momentos em que Steven mostrava seu verdadeiro caráter. Porque ele era meu filho. Porque eu o amava. Porque eu não queria aceitar que havia falhado. O que eu faço, Carmen? Ela pegou minha mão na dela. Seus dedos eram nodosos e frios. Você luta. Você não deixa que eles lutem. Você busca ajuda. E você protege o que é seu. Mas eu não sei como. Eu também não. Mas conheço alguém que sabe. Carmen se levantou e foi para o quarto. Voltou com um cartão de visitas amassado. Este homem é advogado. O nome dele é Arthur Wallace. Ele defendeu minha prima quando o filho dela também tentou tomar a casa dela. Ele ganhou o caso. Ele é bom e não cobra caro. Peguei o cartão. Estava gasto, com as pontas dobradas, mas o nome era legível, Arthur Wallace, advogado, e um número de telefone. Ligue para ele, Helen. Hoje. Não espere mais. Voltei para casa com o cartão na mão. Entrei, fechei a porta e disquei o número. Chamou 3 vezes antes de alguém atender. Olá. Era a voz de um homem. Rouca.
cansada. Estou procurando o Sr. Arthur Wallace. É ele. Quem é este? Meu nome é Ellen Mendes. Carmen Peterson me deu seu número. Preciso de ajuda. Meu filho está tentando tomar minha casa. Houve uma pausa. Você pode vir ao meu escritório na segunda-feira às 10 horas da manhã? Sim, estarei lá. Traga todos os seus documentos, escritura, RG, extratos bancários, tudo o que você tiver. Desliguei o telefone, pela primeira vez em dias, senti algo parecido com esperança. O domingo passou lentamente, como uma ferida que não cicatriza. Passei o dia organizando documentos, procurando papéis antigos em gavetas esquecidas. A escritura da casa estava em um envelope amarelado, assinada em 1983, após 42 anos pagando por essa propriedade. Minha antiga foto de identidade, de 5 anos atrás, me mostrava com uma aparência mais jovem, mais vibrante. Encontrei também os recibos dos últimos 6 meses. Luz, água, telefone, tudo pago em dia, tudo em meu nome. Prova de que eu era capaz de administrar minha vida, de que eu não estava confusa ou perdida, como Steven queria que as pessoas acreditassem. Coloquei tudo em uma sacola de pano. Deixei-a pronta perto da porta. Quase não dormi naquela noite. Fiquei me revirando na cama, pensando no que diria, como explicaria o que estava acontecendo, imaginando se o advogado acreditaria em mim ou me veria como uma velha paranoica. Na segunda-feira, levantei às 6 horas da manhã. Tomei um banho quente até minha pele ficar vermelha. Vesti meu melhor vestido, um cinza com pequenas flores que uso em ocasiões especiais. Passei uma maquiagem leve, apenas um pouco de pó nas bochechas e um batom rosa claro. Eu queria parecer digna, apresentável, não como uma mulher que estava perdendo a cabeça. O escritório do Sr. Wallace ficava no centro da cidade. Peguei 2 ônibus para chegar lá. O primeiro às 8 horas e o segundo às 9 horas. Cheguei 15 minutos antes. O prédio era antigo, de 3 andares, com a tinta creme descascando. Subia as escadas devagar. Meus joelhos protestavam a cada degrau. O escritório ficava no segundo andar. Uma porta de madeira com uma placa de latão onde se lia Arthur Wallace, advogado. Bati 2 vezes. Uma voz de dentro me disse para entrar. O Sr. Wallace era um homem na casa dos 60. Cabelos grisalhos, óculos grossos, camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Sua mesa estava coberta de pastas empilhadas. Cheirava a café velho e papel. Senhora Mendes, sente-se. Sentei-me numa cadeira de plástico em frente à sua mesa. Coloquei a pasta com meus documentos no colo. O advogado olhou para mim atentamente, sem pressa, sem julgamento. Diga-me o que há de errado. E eu contei-lhe desde o começo, desde a ligação telefônica que ouvi por acaso, desde a visita de Steven com o caminhão, desde as ameaças no asilo, desde a assistente social. Contei tudo a ele sem chorar, com voz firme, como se estivesse narrando a vida de outra pessoa. Quando terminei, o Sr. Wallace tirou os óculos e os limpou com um lenço. Depois, olhou-me diretamente nos olhos. Seu filho quer seu dinheiro e quer a casa. Isso é claro. A tutela é a maneira legal de conseguir isso. Se um juiz o declarar seu tutor, ele poderá vender sua propriedade, administrar sua aposentadoria e você não poderá fazer nada. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não vai. Ele pegou um bloco de notas e começou a escrever. Você está lúcido e coerente. Consegue tomar decisões. Isso já é uma vantagem. Agora, precisamos construir uma defesa sólida. Primeiro, vamos obter um atestado médico comprovando que você está em pleno domínio de suas faculdades mentais. Em segundo lugar, vamos elaborar um testamento onde você especificará o que deseja que seja feito com seus bens. Em terceiro lugar, vamos preparar uma procuração revogável na qual você designará alguém de sua confiança, que não seja seu filho, para representá-lo caso precise no futuro. Mas eu não tenho mais ninguém. Eu só tenho o Steven. O advogado ergueu uma sobrancelha. Ninguém? Nenhum amigo, nenhum parente distante? Pensei em Carmen. Pensei nas poucas pessoas que ainda me cumprimentavam na rua, mas ninguém estava perto o suficiente. Muito bem,
podemos designar um defensor público por enquanto. Ou eu mesmo. Se você confiar em mim, eu confio em você. Então vamos começar. Isso vai custar dinheiro, senhora Mendez. Meus honorários são de $500 para todo o caso, mais os custos do atestado médico e do cartório. No total, cerca de $800. $800, mais do que eu ganhava em um mês. Mas eu não tinha escolha. Eu posso pagar. Tenho poupanças. Ótimo. Vou preparar os documentos hoje. Amanhã, levarei você a um médico de minha confiança. E até quarta-feira, seu filho receberá uma notificação informando que você está legalmente protegida. Saí daquele escritório sentindo algo estranho no peito. Não era felicidade. Ainda não. Era alívio. A sensação de que finalmente alguém estava do meu lado. Mas quando cheguei em casa, essa sensação desapareceu porque Steven estava no portão me esperando de braços cruzados e com o rosto vermelho de raiva. Onde você estava? Sua voz era um rosnado. Não uma pergunta, mas uma acusação. Eu estava fora. Para onde? Isso não é da sua conta. Steven deu um passo em minha direção. Ele tremia de raiva, de impotência. Mãe, tudo é da minha conta, porque você não consegue mais cuidar de si mesma. Você está fazendo coisas sem sentido. Conversei com a senhora Peterson ontem. Ela me disse que você foi à casa dela e que ela lhe deu o número de um advogado. O que você está planejando? Carmen. Minha única aliada me traiu. Ou talvez Steven a tenha pressionado, a intimidado. Eu não sabia. Mas o estrago estava feito. Estou protegendo o que é meu. Você não tem nada a proteger. Tudo o que você tem, eu te dei. Eu venho pagando por esta casa nos últimos 10 anos, enquanto você não podia mais trabalhar. Isso é mentira. Não é mentira. Eu conferi os recibos. Estão em seu nome. Sim, mas eu fiz os depósitos. Eu paguei a hipoteca quando você ficou sem dinheiro. Então, esta casa também é minha. Senti a terra se abrir sob meus pés. Não podia ser verdade. Eu e Ernest tínhamos pago a casa por 30 anos. Você está mentindo. Steven pegou o celular e me mostrou a tela. Eram capturas de tela de transferências bancárias de depósitos feitos em nome do banco hipotecário, com datas dos últimos anos e valores de $400 por mês. Veja bem, fui eu que paguei, não você. Então, se você quer jogar pesado, eu também posso jogar. Vou provar que você não pagou por esta casa. Que fui eu, e vou exigir a minha parte. Não era possível. Eu não me lembrava de Steven ter pago nada, mas minha memória dos últimos anos estava confusa. Houve meses em que o dinheiro não era suficiente. Meses em que eu não sabia como ia pagar, e Steven aparecia com envelopes de dinheiro, dizendo que era um presente. Para não me preocupar. Tinha sido uma armadilha. Tudo tinha sido uma armadilha desde o início. Steven guardou o celular e me olhou com desprezo. Você tem duas opções, mãe. Ou vem morar conosco, do jeito mais fácil, ou iniciamos um processo legal onde todos vão descobrir que seu filho teve que sustentá-la porque você não conseguia fazer isso sozinha. O que você prefere? O caminho mais fácil ou a humilhação pública? Permaneci em silêncio. Não sabia o que dizer. Não sabia como me defender. Steven sorriu. Um sorriso cruel. O sorriso de quem sabe que venceu. Pense bem. Dou-lhe até sexta-feira. Se não concordar até sexta-feira, vou iniciar o processo de tutela e prometo-lhe que vou ganhar. Ele saiu, entrou no carro e arrancou em alta velocidade, com os pneus cantando no asfalto. Fiquei ali parada, agarrada à minha pasta de documentos, sentindo tudo que eu havia construído naquela manhã desmoronar. Entrei em casa como um zumbi. Deixei a bolsa sobre a mesa. Sentei no sofá e fiquei olhando para a parede sem pensar, sem sentir nada, apenas respirando. Não sei quanto tempo se passou. Talvez 1 hora, talvez 2, até que ouvi uma batida na porta. Não foi Steven. A batida foi suave, tímida.
Eu me levantei e abri. Era um jovem na casa dos 30 anos, com roupas de trabalho sujas e um boné de beisebol. Ele tinha olhos escuros e uma cicatriz na bochecha esquerda. Senhora Ellen. Sim. Não sei se você se lembra de mim. Sou o Manny. Manny Trevino. Você me ajudou há muitos anos, quando eu era criança. Revirei minha memória. Manny Trevino. O nome soava distante, como um eco de outra vida. Minha mãe trabalhava limpando casas, assim como você. Ela ficou doente com câncer quando eu tinha 12 anos. Você emprestou dinheiro para o tratamento dela, $2.000. Nunca conseguimos te pagar de volta. Minha mãe morreu no ano seguinte. Fiquei sozinha. Fui morar com um tio. Perdi o contato com você. Comecei a me lembrar de uma mulher magra, de olhos tristes, que trabalhava comigo nas casas. O nome dela era Hortência. Hortência Trevino. Ela morreu jovem, aos 42 anos, deixando um filho, um menino quieto de olhos grandes. Manny? Sim, senhora. Sou eu. Há alguns dias, vim procurá-la. Queria lhe devolver o dinheiro com juros, mas quando cheguei aqui, vi seu filho gritando com a senhora no portão. Ouvi o que ele estava dizendo e decidi ficar por perto para garantir que a senhora estivesse bem. Por quê? Porque você salvou minha mãe. Você lhe deu mais 6 meses de vida. 6 meses em que ela pôde se despedir de mim, me preparar. Dizer que me amava. Isso não tem preço, e eu lhe devo tudo. Manny colocou a mão no bolso e tirou um envelope grosso. Aqui estão os $2.000 mais 2.000 de juros. Dá um total de $4.000. Eu sei que não é muito depois de tantos anos, mas é o que eu consegui economizar. Tentei recusar, mas ele insistiu. Colocou o envelope firmemente em minhas mãos. E tem mais uma coisa, senhora. Eu trabalho como caminhoneiro. Conheço pessoas, advogados, contadores, pessoas que podem te ajudar. Se a senhora permitir, quero ser seu aliado nisso. Quero te ajudar a lutar contra seu filho porque a senhora não merece isso. As lágrimas que eu havia segurado a manhã toda finalmente vieram. Eu não consegui contê-las. Manny me abraçou como se eu fosse sua própria mãe, e eu chorei em seu ombro. Chorei de alívio, de gratidão, de esperança. Manny entrou na minha casa e sentou-se na sala de estar. Eu preparei café com as mãos trêmulas. Ainda não conseguia acreditar que ele estava ali, que alguém tinha vindo me ajudar sem que eu sequer pedisse. Depois de tantos anos de solidão, de me sentir invisível, alguém me viu. Coloquei as xícaras na mesa. Manny pegou a dele e tomou um longo gole. Depois, olhou para mim seriamente. Senhora Ellen, preciso que me conte tudo desde o início. Não omita nada. Para ajudá-la, preciso saber exatamente o que está acontecendo. E eu lhe contei novamente a mesma história que havia contado ao Sr. Wallace, mas desta vez acrescentei mais detalhes. Contei-lhe sobre os depósitos que Steven alegava ter feito, sobre a ameaça de provar que havia pago a casa, sobre meu medo de que fosse verdade. Manny ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ficou sentado, pensativo, tamborilando os dedos na mesa. Então, ele falou. Ele diz que depositou esse dinheiro. Você tem os extratos bancários? Não, eu só guardo os comprovantes de pagamento. Nunca pedi os extratos completos. Precisamos obtê-los. Amanhã, iremos ao banco e solicitaremos o histórico completo de pagamentos da hipoteca. Todas as transações. Se Steven realmente pagou, estará registrado. Mas tudo o que você pagou durante 30 anos também estará registrado. E é isso que importa. Ele tinha razão. Eu paguei por 3 décadas. Steven, apenas pelos últimos anos. Isso devia valer alguma coisa. Há mais uma coisa, senhora. Steven mencionou que vai iniciar um processo de tutela. Para isso, ele precisa provar que a senhora não está em condições de cuidar de si mesma. Ele vai tentar obter laudos médicos, depoimentos de vizinhos, qualquer coisa para apoiá-lo. Precisamos nos antecipar a ele. O Sr. Wallace disse a mesma coisa, que eu preciso de um atestado médico. Exatamente.
Mas não só isso. Precisamos de testemunhas que deponham a seu favor. Pessoas que digam que você está bem, que é independente, que pode tomar decisões. Não tenho ninguém, só a Carmen. E ela já contou para o Steven que eu fui vê-la. Manny balançou a cabeça negativamente. Você tem mais pessoas do que imagina. Eu posso testemunhar. E conheço outras pessoas, moradores do bairro que te conhecem, que te veem há anos, caminhando sozinha, fazendo compras, vivendo sua vida. Elas podem ajudar. Senti-me sobrecarregada. Este homem, este estranho que era o menino da última vez que o vi, estava disposto a lutar por mim, mais do que meu próprio filho jamais esteve. Por que você está fazendo isso, Manny? Depois de todos esses anos. Por quê? Ele sorriu, um sorriso triste. Porque minha mãe me ensinou que as dívidas do coração são as mais importantes. E porque vejo minha mãe em você, sozinha, vulnerável, sendo atacada por pessoas que deveriam protegê-la. Não vou ficar de braços cruzados sem fazer nada. Naquela noite, Manny ficou até tarde. Fizemos uma lista de tudo o que precisávamos fazer. Primeiro, vá ao banco. Em segundo lugar, obtenha o atestado médico. Terceiro, fale com o Sr. Wallace e mostre-lhe os $4.000. Quarto, encontre testemunhas. Quinto, prepare uma estratégia para quando Steven retornar na sexta-feira. Quando Manny saiu, já eram quase 11 da noite. Eu fiquei sentada na sala olhando para o envelope com o dinheiro. $4.000. Suficiente para pagar o advogado e ter uma reserva financeira. Suficiente para me sentir menos impotente. Na manhã de terça-feira, Manny chegou pontualmente às 9 horas. Ele trouxe sua caminhonete, uma velha picape vermelha com o para-choque amassado. Ele me ajudou a entrar e dirigiu até o banco. A agência estava lotada. Esperamos 40 minutos antes de sermos atendidos. Quando finalmente chegou a nossa vez, uma jovem de uniforme azul pediu que nos sentássemos em sua mesa. Como posso ajudá-lo? Preciso do histórico completo de pagamentos da minha hipoteca, desde a abertura da conta até hoje. A jovem digitou algo em seu computador. Nome completo e número da conta. Eu lhe dei as informações. Ela continuou digitando. Então, franziu a testa. Senhora, esta conta está encerrada. A hipoteca foi quitada há 3 anos. O que? Sua casa não tem mais dívidas. Ela foi totalmente quitada em março de 2022. Senti o ar sair dos meus pulmões. A hipoteca estava totalmente paga há 3 anos. Steven havia mentido. Ele não estava pagando nada. Não havia dívida que ele pudesse alegar. Poderia me fornecer os registros desse pagamento? Quem fez o pagamento final? A mulher digitou novamente. O pagamento final foi feito pela senhora Ellen Mendez através de um saque de sua conta poupança. $16.000. $16.000. Eu havia quitado a casa completamente com minhas economias. Economias que juntei durante toda a minha vida e das quais me esqueci. Minha memória me traiu. Mas os registros não mentem. Você pode imprimir tudo isso? A história completa? Sim, senhora. O serviço custará $10. Pague a ela, eu disse a Manny. Ele sacou o dinheiro e pagou. 10 minutos depois, tínhamos uma pasta grossa com todos os documentos. 30 anos de pagamentos e o recibo final comprovando que eu, e não Steven, havia quitado a dívida. Saímos do banco em silêncio. Manny dirigiu até uma lanchonete próxima. Ele pediu 2 cafés e nos sentamos perto da janela. Steven mentiu, eu disse. Sim, ele mentiu. Provavelmente mostrou capturas de tela falsas ou comprovantes de depósitos que fez para outras coisas, não para a hipoteca. Mas o importante é que agora temos a verdade documentada e assinada pelo banco. Abri a pasta e examinei os papéis. Cada pagamento estava registrado. Cada centavo que Ernest e eu havíamos sacrificado estava ali, anotado em tinta. Permanente. Isso muda tudo. Sim, mas não podemos nos acomodar. Steven tentará atacar por outro ângulo. A tutela ainda é uma ameaça.
precisamos continuar aprimorando sua defesa. Naquela tarde, fomos até o Sr. Wallace. Mostramos a ele os documentos do banco. Ele os examinou cuidadosamente, página por página. Quando terminou, tirou os óculos e sorriu. Isto é ouro puro. Com isto, seu filho não pode reivindicar a casa. Ele não tem base legal. A propriedade é sua completamente. Mas ele ainda pode pedir a tutela. Sim, mas vamos dificultar as coisas para ele. Amanhã, levarei você ao médico, um psiquiatra em quem confio. Ele avaliará seu estado mental e emitirá um atestado. Com isso, mais esses documentos, mais as testemunhas que o jovem Manny encontrará, seu filho terá que lutar muito, e provavelmente perderá. Saímos do escritório do advogado com um plano bem definido. Manny me levou de volta para casa. Antes de eu sair do carro, ele pegou minha mão. Senhora Ellen, há algo mais que preciso lhe contar. O que? Eu não vim apenas por obrigação para com a minha mãe. Vim porque investiguei o seu filho. Tenho um amigo que trabalha no tribunal. Ele me disse que Steven já havia iniciado o processo de tutela há 2 semanas antes da visita da assistente social, antes de tudo. Ele já tinha isso planejado há algum tempo. Senti um aperto no estômago. Então, a assistente social não veio porque Steven estava preocupado. Ela veio porque ele já havia iniciado o processo legal. Exatamente. E tem mais. Steven apresentou documentos falsos ao tribunal. Ele diz que você sofre de demência, que se esquece de comer, que deixa o fogão ligado, que se perde na rua. Tudo mentira. Mas se o juiz não tiver provas em contrário, pode ser que acredite nele. Como você obteve essa informação? Meu amigo me deixou ver o arquivo. Ele não deveria ter feito isso, mas ele também tem uma mãe idosa, e o magoou ler o que seu filho escreveu sobre você. Então, ele me ajudou. Precisamos levar essa informação ao Sr. Wallace. Eu já fiz isso. Ele vai solicitar uma cópia oficial do processo amanhã e entrará com uma contra-ação por difamação e abuso de direito. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Steven não queria apenas ficar com a minha casa e o meu dinheiro. Ele também estava destruindo a minha reputação. Contando mentiras sobre mim para que um juiz me declarasse incapaz. Manny apertou minha mão. A senhora não está sozinha. Eu estarei aqui e nós vamos vencer. Eu prometo. Na quarta-feira, acompanhei o Sr. Wallace à consulta com o psiquiatra. Ele era um homem na casa dos 50 anos, careca e de voz suave. Fez-me muitas perguntas. Que dia era? Quem era o presidente? Quanto era 7 mais 8? O que eu comi no café da manhã? Onde eu morava? Quantos filhos eu tinha? Respondi a tudo corretamente. Em seguida, ele me fez testes de memória. Mostrou-me desenhos e pediu que eu os memorizasse 5 minutos depois. Pediu-me para resolver problemas matemáticos simples. Pediu-me para escrever uma frase completa. Passei em tudo. Ao final da avaliação, o médico sorriu para mim. Senhora Mendes, a senhora está perfeitamente lúcida. Não há nenhum sinal de demência ou declínio cognitivo. Vou emitir o certificado hoje mesmo. Saí daquela consulta com a sensação de uma pequena, mas importante vitória. Eu tinha o documento que comprovava que eu estava bem, que Steven estava mentindo. Na quinta-feira, Manny trouxe 3 pessoas à minha casa. Eram vizinhos do bairro, pessoas que me conheciam de vista. Um era o dono da mercearia da esquina. Outro era o carteiro que entregava minhas correspondências. A terceira era uma mulher que morava 2 casas adiante e sempre me cumprimentava quando me via. O Sr. Wallace colheu depoimentos de todos eles. Disseram que me viam regularmente, que eu estava sempre bem vestida e orientada, que fazia minhas compras sozinha, que pagava minhas contas em dia e que nunca me viram confusa ou perdida. Eram testemunhos simples, mas verdadeiros e impactantes. Chegou a sexta-feira. Era o dia que Steven dissera que voltaria, o dia do ultimato. Eu estava preparado. Tinha todos os documentos organizados sobre a mesa, o extrato bancário, o atestado médico, as declarações das testemunhas, tudo. Às 10 horas da manhã, ouvi um carro. Era o Steven,
e ele estava com a Jéssica de novo. Eles bateram na porta. Eu abri. Steven entrou sem pedir permissão. Jéssica ficou para trás, observando com aqueles olhos frios. Bem, mãe, você já decidiu? Sim, Steven, eu já me decidi. E eu não vou embora. Eu não vou morar com você e você não vai ficar com a minha casa. Steven soltou uma risada seca. Veremos isso. Eu sorri, um sorriso tranquilo, e entreguei-lhe um envelope. O que é isto? Abra. Steven abriu o envelope. Dentro havia uma cópia do extrato bancário. Seus olhos percorreram as páginas. Seu rosto empalideceu. Como você conseguiu isso? Fui ao banco e descobri que você mentiu. A casa está quitada. Já faz 3 anos, com o meu dinheiro, não com o seu. Steven amassou os papéis com raiva. Isso não muda nada. Ainda vou conseguir a tutela. Peguei outro envelope e entreguei a ele. Este é o atestado médico de um psiquiatra credenciado. Diz que estou perfeitamente bem. Steven abriu. Leu. Seu maxilar se contraiu. E isto, disse eu, entregando-lhe um terceiro envelope, são as declarações das testemunhas que confirmam que sou independente e capaz. Steven atirou os papéis no chão. Não me importo. Vou lutar até o fim. Faça isso, mas você também receberá um processo por difamação porque mentiu ao tribunal e isso é crime. Steven olhou para mim com puro ódio. Jéssica se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Vamos embora. Isso não vale a pena. E foram embora sem se despedir, sem olhar para trás, deixando os papéis espalhados pelo chão. Fechei a porta. E pela primeira vez em semanas, respirei fundo. Depois que Steven saiu, fiquei parada no meio da sala, olhando para os papéis espalhados pelo chão. Não os peguei imediatamente. Deixei-os ali como prova, como um lembrete de que a batalha estava apenas começando. Steven chegou com arrogância e saiu furioso. E a fúria de um homem encurralado é perigosa. Manny chegou meia hora depois. Ele havia combinado de passar por ali para se certificar de que tudo estava bem. Quando viu os documentos no chão, pegou-os com cuidado e os colocou sobre a mesa. Como ele reagiu? Com fúria. Ele disse que vai lutar até o fim. Ele vai conseguir, mas agora nós também. E temos armas melhores. Estávamos sentados na cozinha. Manny pegou um pequeno caderno e começou a escrever. Senhora Ellen, precisamos pensar vários passos à frente. Steven tentará desacreditá-la de outras maneiras. Ele pode conversar com os vizinhos. Pode inventar histórias. Pode até tentar provocar situações que a façam parecer mal. Temos que protegê-la de tudo isso. Como? Primeiro, vamos instalar uma câmera na entrada da sua casa. Se o Steven voltar e causar problemas, tudo será gravado. Segundo, você vai começar a escrever um diário. Anote tudo todos os dias, o que fez, aonde foi, com quem falou. Isso provará que sua mente está lúcida e sua vida organizada. Terceiro, vamos abrir uma nova conta bancária só em seu nome e transferir sua aposentadoria para lá. Assim, o Steven não poderá rastrear suas movimentações financeiras. Tudo aquilo parecia complicado, mas necessário. Eu consigo fazer isso. Você não está sozinho, ah. Vou te ajudar em cada passo. Naquela mesma tarde, Manny trouxe uma pequena câmera. Ele a instalou acima da porta da frente, apontada diretamente para o portão e a entrada. Qualquer pessoa que entrasse seria gravada. Ele me mostrou como visualizar a imagem no meu celular. Foi simples. Eu só precisei abrir um aplicativo e lá estava a imagem em tempo real. Ele também me comprou um caderno novo, de capa dura, verde. Na primeira página, escrevi em diário de Ellen Mendeza e, abaixo, a data, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Naquela primeira anotação, escrevi tudo o que havia acontecido nos últimos dias, desde a ligação de Steven até a visita dele hoje. Escrevi com a mão trêmula, mas clara. Cada palavra era uma parte da minha defesa. Cada linha era minha voz. Na sexta-feira, Manny me levou ao banco novamente.
Abrimos uma nova conta só em meu nome. Sem beneficiários, sem autorizações para mais ninguém. Solicitamos que minha aposentadoria seja depositada diretamente lá a partir do mês que vem. A funcionária do banco explicou que a alteração levaria cerca de 15 dias, mas depois disso tudo seria transferido para a nova conta. Agora seu filho não pode acessar seu dinheiro, disse Manny quando saímos do banco. Mesmo que ele consiga a tutela, terá que lutar por cada centavo. Eu me senti mais segura, mais protegida. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha controle sobre a minha própria vida. Na manhã de sábado, o Sr. Wallace me ligou. Senhora Mendes, tenho novidades. O tribunal aceitou nossa reconvenção. Steven foi notificado ontem. Além disso, o juiz responsável pelo caso de tutela solicitou uma audiência. Ele ouvirá os dois lados antes de tomar qualquer decisão. Isso é bom para nós. Significa que ele não vai decidir com base apenas nos documentos que Steven apresentou. Quando será a audiência? Daqui a 2 semanas, dia 8 de novembro. Você precisa estar lá. Bem vestido, calmo, respondendo com clareza. Será sua chance de provar que Steven está mentindo. Estarei pronto. E eu falo sério, senhora. Sem nervosismo, sem lágrimas, apenas fatos, apenas a verdade. O juiz precisa ver em você uma mulher capaz, não uma vítima frágil. Eu entendo. Desliguei o telefone e sentei para pensar. 2 semanas, 14 dias para me preparar, para garantir que, quando estivesse diante daquele juiz, ele me visse como eu realmente era. Uma mulher de 71 anos que ainda tinha forças, que ainda podia tomar decisões, que ainda merecia respeito. Manny chegou naquela tarde. Trouxe comida, frango assado e arroz. Comemos juntos na cozinha. Foi estranho. Fazia anos que eu não compartilhava uma refeição com alguém. Desde que Ernest morreu, eu sempre comia sozinha. Mas com Manny ali, a cozinha parecia menos vazia, menos fria. Você precisa praticar para a audiência, disse ele, colocando mais arroz no meu prato. O advogado tem razão. Você precisa manter a calma. Precisa responder sem hesitar, sem se descontrolar. Como posso praticar isso? Vou lhe fazer perguntas, as mesmas que o juiz poderia lhe fazer, e você responderá repetidamente até que as respostas surjam naturalmente. E assim fizemos. Todas as tardes, durante os dias seguintes, Manny vinha até minha casa e me fazia perguntas. Qual é o seu nome completo? Quantos anos você tem? Onde você mora? Há quanto tempo você mora aí? Quem pagou pela casa? Seu filho diz que você não consegue cuidar de si mesma. Que provas você tem de que ele está mentindo? No início, eu me atrapalhei. Fiquei nervoso. Esqueci detalhes. Mas a cada repetição, as respostas se tornaram mais firmes, mais claras, mais confiantes. No domingo, fui à igreja. Não ia há meses. Mas senti que precisava estar lá. Precisava de um momento de paz. A igreja estava lotada. Sentei-me no último banco. Ouvi o pastor falar sobre perdão, sobre deixar de lado o ressentimento, sobre confiar que a justiça divina sempre prevalece. Mas eu não queria justiça divina. Eu queria justiça humana. Eu queria que Steven pagasse pelo que estava fazendo. Eu queria que o mundo soubesse que tipo de filho ele era. Ao sair da igreja, uma mulher se aproximou de mim. Ela era mais velha do que eu, talvez uns 80 anos. Caminhava com uma bengala. Ellen Mendes. Sim. Meu nome é Joanne Adams. Trabalhei com vocês há muitos anos, limpando casas. Joanne. Eu me lembrei dela. Uma mulher pequena com uma risada alta. Tínhamos trabalhado juntas na casa de uma família rica. Ela limpava os banheiros. Eu limpava os quartos. Joanne, quanto tempo faz? Ela sorriu. Ouvi dizer o que seu filho está fazendo. As pessoas falam. Esta é uma cidade pequena. Todos nós sabemos de tudo. Senti vergonha. Não queria que as pessoas soubessem. Não queria ser o assunto das conversas dos vizinhos.
Não tenha vergonha, disse Joanne, como se lesse meus pensamentos. Você não é a primeira mãe a quem um filho fez isso, e não será a última. Mas quero que saiba que, se precisar de testemunhas, eu falarei por você. Direi ao juiz que a conheço há 50 anos, que você sempre foi trabalhadora, honesta, forte, que você não merece isso. As lágrimas vieram sem permissão. Joanne me abraçou. Ela cheirava a lavanda e talco. Obrigado. Não me agradeça. Apenas lute e vença. Naquela mesma tarde, o Sr. Wallace veio à minha casa. Ele trouxe mais documentos, papéis para eu assinar, declarações juramentadas, autorizações, toda a papelada legal necessária para a audiência. Ele também me trouxe uma cópia do processo que Steven havia apresentado ao tribunal. Li com o coração acelerado. Cada linha era uma mentira. Dizia que eu havia deixado as portas destrancadas. Que eu havia esquecido de desligar o fogão. Que eu havia saído na rua de roupão. Que eu havia falado sozinha. Que eu havia confundido as pessoas, que eu havia me perdido no meu próprio bairro. Nada daquilo era verdade, mas estava lá, por escrito, assinado por Steven e apresentado a um juiz. Como ele pode mentir assim? O Sr. Wallace fechou a pasta. Porque ele quer ganhar. E ele sabe que se não conseguir provar que você está doente, perde tudo. A casa, o dinheiro, o controle. É por isso que ele está disposto a destruir sua reputação. Vamos provar que ele está mentindo. Sim, mas você precisa estar preparada. Na audiência, Steven vai dizer coisas horríveis. Ele vai inventar histórias. Vai tentar fazer você parecer a vilã. Você não pode reagir. Não pode gritar com ele. Não pode chorar. Você só precisa contar a verdade com calma. O juiz vai notar a diferença. Os dias passavam lentamente. Todas as manhãs, eu acordava cedo. Tomava banho, me vestia, tomava café da manhã, escrevia no meu diário, fazia as tarefas domésticas, regava as plantas, varria o pátio. Eu documentava tudo. Anotava tudo. Manny vinha todos os dias. Às vezes trazia comida. Às vezes vinha apenas para se sentar comigo, para me fazer companhia, para me lembrar que eu não estava sozinha. Certa tarde, enquanto tomávamos café, ele me perguntou algo que ninguém havia me perguntado antes. Senhora Ellen, se a senhora ganhar este caso, se conseguir fazer com que Steven fique longe, o que a senhora vai fazer em seguida? Como vai viver? Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre estive focada em sobreviver, em me defender, mas nunca pensei no que viria depois. Não sei. Você precisa saber porque é isso que lhe dará força. Você precisa ter algo pelo qual lutar, algo que você queira fazer, algo que te empolgue. Refleti sobre isso. O que me animava? Fazia tanto tempo que eu não sentia entusiasmo por nada. Só cansaço, só tristeza, só rotina. Mas havia algo pequeno, algo com que eu sonhara anos atrás e nunca realizei. Sempre quis aprender a dirigir. Manny sorriu. Então será assim. Quando você ganhar, você vai aprender a dirigir. Eu te ensino. Essa promessa ficou comigo. Tornou-se minha motivação, minha luz no fim do túnel. Eu não ia apenas vencer essa batalha. Eu também ia viver. Viver de verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Na quarta-feira, uma semana antes da audiência, recebi uma carta. Era do Steven. Abri-a com as mãos trêmulas. Mãe, dizia a mensagem, eu sei que as coisas estão tensas entre nós, mas não precisa ser assim. Ainda podemos resolver isso. Se você concordar em vir morar conosco, eu retiro o processo. Esqueceremos tudo. Recomeçaremos do zero. Pense nisso. Você ainda tem tempo. Seu filho que te ama, Steven. Era uma armadilha. Eu soube imediatamente. Steven estava perdendo. Ele sabia que tinha um caso fraco para a audiência. Por isso, estava oferecendo a paz naquele momento. Mas não era paz. Era rendição. Era entregar tudo a ele sem lutar. Rasguei a carta. Joguei-a no lixo e continuei a me preparar.
Na quinta-feira, o Sr. Wallace me levou para comprar roupas novas. Um vestido bege simples, sapatos pretos de salto baixo, um cardigã marrom claro, nada chamativo, nada extravagante, apenas roupas dignas, roupas de uma mulher que se respeita. Na sexta-feira, 2 dias antes da audiência, Manny trouxe Joanne à minha casa. O advogado também estava lá. Joanne prestou seu depoimento oficial. Ela falou sobre como me conhecia, sobre os anos em que trabalhamos juntas, que sempre me viu como uma pessoa capaz, independente e lúcida. Quando ela terminou, o advogado estava sorrindo. Com isso, Sra. Mendes, Steven não tem nada, absolutamente nada. No sábado, descansei. Não fiz nada além de sentar no pátio e olhar para o céu. Estava frio. Novembro havia chegado com vento e nuvens cinzentas, mas eu me sentia estranhamente calma. No domingo, véspera da audiência, fui à igreja novamente. Desta vez, não me sentei no fundo. Sentei-me na frente. Fechei os olhos e orei. Não orei para vencer. Orei por força, por clareza, por dignidade. Quando saí da igreja, Manny estava me esperando do lado de fora. Pronto para amanhã? Preparar. Na segunda-feira, 8 de novembro, acordei às 5 da manhã. Não tinha dormido bem. Passei a noite me revirando na cama, revisando cada resposta, cada documento, cada detalhe. Mas quando abri os olhos e vi a luz cinzenta do amanhecer entrando pela janela, soube que era hora. Hoje definiria tudo. Tomei um banho quente. Vesti o vestido bege que havia comprado, os sapatos pretos e o cardigã marrom. Pentei o cabelo com cuidado. Usei maquiagem minimalista, apenas pó e batom rosa. Queria parecer o que eu era, uma mulher digna, uma mulher capaz. Manny chegou às 7. Trouxe café e donuts. Tomamos café da manhã em silêncio. Eu mal conseguia comer. Meu estômago estava pesado como uma pedra. Você tem a verdade do seu lado, disse Manny. E isso é mais forte do que qualquer mentira. Às 8h30, saímos para o tribunal. O Sr. Wallace estava nos esperando na entrada. Ele vestia um terno escuro e uma gravata vermelha. Parecia sério e profissional. Lembra-se, Sra. Mendes? Calma, clareza, verdade, nada mais. Entramos no prédio. Era grande, frio, com pisos de mármore que ecoavam a cada passo. Subimos para o segundo andar. A sala do tribunal era pequena. Havia bancos de madeira, uma grande mesa na frente onde o juiz se sentava e 2 mesas, uma para nós e outra para Steven. Sentamo-nos, eu no meio, o advogado à minha direita, Manny à minha esquerda. Esperamos. Às 9h em ponto, Steven entrou. Ele veio acompanhado de Jéssica e de seu advogado, um homem alto de terno cinza e pasta de couro. Steven não olhou para mim. Sentou-se à mesa de costas para mim. Jéssica, por outro lado, olhou para mim com desprezo, com frieza. 5 minutos depois, o juiz entrou. Era um homem na casa dos 60, de cabelos brancos e óculos de lentes grossas. Sentou-se e bateu um pequeno martelo na mesa. Audiência no caso Mendes contra Mendes, pedido de tutela. O requerente pode prosseguir. O advogado de Steven se levantou. Ele falou em voz alta e clara. Excelência, meu cliente, Steven Mendes, solicita a tutela de sua mãe, Ellen Mendes, de 71 anos, devido ao declínio cognitivo e à incapacidade de tomar decisões. Apresentamos provas de que a senhora Mendes vive em condições precárias, não consegue administrar suas finanças e representa um perigo para si mesma. Mentira após mentira. Mas o advogado as proferia com tanta convicção que pareciam verdadeiras. Que provas você apresenta? Depoimentos de vizinhos que viram a senhora Mendes confusa, relatos de que ela deixa o fogão ligado, contas não pagas e um relatório da assistente social que visitou a casa. O Sr. Wallace se levantou. Objeção, meritíssimo. Esses depoimentos são anônimos e não verificáveis. Todas as contas foram pagas em dia, como demonstraremos. E a assistente social não emitiu nenhum relatório negativo. O juiz analisou os documentos. Você possui cópias desses depoimentos anônimos?
Sim, meritíssimo, disse o advogado de Steven, entregando algumas folhas. O juiz os examinou, franzindo a testa. Esses depoimentos não estão assinados. Não tem valor legal. O que mais você tem? O advogado de Steven hesitou. Temos o depoimento direto do meu cliente, meritíssimo. Ele pode testemunhar sobre o estado de saúde de sua mãe. Prossiga. Steven se levantou. Caminhou até a frente. O juiz pediu que lhe jurasse dizer a verdade. Steven jurou. Então, começou a falar. Minha mãe não é mais a mesma, meritíssimo. Ela esquece as coisas. Ela repete as perguntas. Ela não consegue cuidar de si mesma. Eu só quero o melhor para ela, que ela esteja segura, que ela esteja protegida. Sua voz soava triste. Convincente, quase crível, mas eu sabia que cada palavra era mentira. O Sr. Wallace levantou-se para interrogá-lo. Sr. Mendes, quando foi a última vez que o senhor visitou sua mãe antes de iniciar este processo? Steven hesitou. Há algumas semanas. Quantas semanas? Você não se lembra exatamente? Já fazia mais de um mês, não é? Talvez. E nessa visita, você notou algum comportamento estranho? Ela estava distraída. Distraído ou lúcido? Distraído. O Sr. Wallace tirou um papel do bolso. Tenho aqui o registro de chamadas entre você e sua mãe dos últimos 6 meses. Apenas 3 chamadas, todas iniciadas por ela, nenhuma por você. É esse o comportamento de um filho preocupado? Steven apertou os lábios. Eu estava ocupado. Muito ocupado para ligar para sua mãe, mas não tão ocupado para iniciar um processo legal para tomar a casa dela. Objeção, gritou o advogado de Steven. Especulação. Retirado, disse o Sr. Wallace. Sr. Mendes, é verdade que o senhor disse à sua mãe que a casa foi paga com o seu dinheiro? Sim. E é verdade que você mostrou a ela supostos comprovantes de depósitos bancários? Sim, porque eu paguei. O Sr. Wallace retirou outro documento. Este é o histórico oficial do banco hipotecário. Ele mostra que a senhora Ellie Mendes quitou a hipoteca em março de 2022 com $16.000 de sua própria conta poupança. Não houve depósitos feitos por você. Você mentiu para sua mãe. O advogado de Steven se levantou. Objeção. Ele está atacando o caráter do meu cliente. Estou estabelecendo um padrão de engano, meritíssimo, que é relevante para este caso. Indeferido. Prosseguir. Steven estava vermelho e suando. Parecia nervoso. Sr. Mendes, o senhor apresentou documentos falsos a este tribunal alegando que sua mãe sofre de demência? Não são mentiras. Ela tem problemas. Temos um atestado médico de um psiquiatra credenciado que afirma o contrário. Você analisou esse atestado antes de apresentar sua petição? Não. Por que não? Porque eu sei como minha mãe é. Ou porque não lhe era conveniente saber a verdade. Steven não respondeu. O Sr. Wallace o soltou. Steven voltou para o seu lugar, tremendo. Agora era minha vez. O juiz me chamou. Senhora Mendes, por favor, aproxime-se. Levantei-me devagar. Caminhei até a frente. Minhas pernas tremiam, mas me mantive firme. Jurei dizer a verdade e sentei-me. O juiz olhou-me diretamente nos olhos. Senhora Mendes, quantos anos a senhora tem? 71, meritíssimo. Onde você mora? Na rua Maple, número 122. Há quanto tempo você mora aí? Durante 42 anos. Quem pagou por aquela casa? Meu marido e eu. Por 30 anos. E terminei de quitá-la há 3 anos. Com que dinheiro? Com minhas economias. $16.000 que economizei trabalhando a vida toda. Seu filho diz que você não consegue cuidar de si mesma. Isso é verdade? Não, meritíssimo. Eu cozinho. Eu limpo. Eu faço minhas compras. Eu pago minhas contas. Eu vivo de forma independente.
Por que você acredita que seu filho iniciou esse processo? Eu me calei. Respirei fundo. E disse a verdade. Porque ele quer meu dinheiro, minha aposentadoria, minha casa, e a única maneira de conseguir isso é me declarando incapaz. O juiz anotou algo. Depois, fez-me mais perguntas. Que dia era? Quem era o presidente? Quanto deu 15 mais 20? O que eu comi no café da manhã? Respondi a tudo corretamente, sem hesitar, sem tremer. Pode se demitir, senhora Mendez. Voltei para o meu lugar. Manny apertou minha mão. O advogado deu um leve sorriso. O juiz analisou todos os documentos, o atestado médico, os depoimentos das testemunhas, o extrato bancário, as contas pagas, tudo. Finalmente, ele falou. Analisei as provas apresentadas por ambas as partes. O pedido de tutela baseia-se em alegações não comprovadas, contraditas por sólidas evidências médicas e testemunhais. A senhora Ellie Mendez demonstrou estar em pleno domínio de suas faculdades mentais e físicas. Não há fundamento legal para conceder esta tutela. O pedido é indeferido. Ele bateu o martelo. Além disso, ordeno que o Sr. Steven Mendez se abstenha de contatar ou assediar sua mãe, sob pena de uma ordem de restrição. Esta audiência está encerrada. Steven levantou-se de um salto, gritando. Isso é injusto. Ela não consegue cuidar de si mesma. Ela vai acabar morta naquela casa. O juiz olhou para ele com severidade. Senhor Mendez, controle-se ou o considerarei em desprezo. Steven saiu furioso do tribunal. Jéssica o seguiu sem olhar para mim, sem dizer nada. Eu fiquei ali sentada, tremendo e chorando. Mas dessa vez, de alívio. Eu tinha vencido. Saímos do tribunal sob um frio sol de novembro. Minhas pernas mal me sustentavam. Manny pegou meu braço. O Sr. Wallace caminhou ao meu outro lado com um sorriso discreto no rosto. A senhora se saiu muito bem, senhora Mendez. Perfeitamente. Eu não conseguia falar. As palavras estavam presas na minha garganta. Apenas assenti com a cabeça. Eu ainda tremia. Mas era um tremor diferente. Não era medo. Era libertação. Quando chegamos à caminhonete do Manny, finalmente desabei. Chorei. Chorei como não chorava há anos. Manny me abraçou. Deixou que eu encharcasse seu ombro com as lágrimas. Ele não disse nada. Simplesmente estava ali. O advogado se despediu no estacionamento. O juiz foi muito claro. Steven está proibido de se aproximar de você. Se ele o fizer, ligue-me imediatamente e solicitaremos uma ordem de restrição formal, mas acho que ele entendeu a mensagem. Ele perdeu e sabe disso. Obrigado, Sr. Wallace. Por tudo. É para isso que estou aqui. E lembre-se, qualquer coisa que você precisar, é só me ligar. Ele saiu em seu carro velho. Manny e eu ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Você quer ir para casa? Ainda não. Só me dê um momento. Eu precisava processar o que tinha acontecido. Eu tinha vencido. Steven não podia me tocar. Ele não podia tomar minha casa. Ele não podia me controlar. Pela primeira vez em meses, eu estava livre. Manny me levou a uma pequena cafeteria ali perto. Ele pediu 2 chocolates quentes e donuts. Sentamos perto da janela. Como você está se sentindo? Não sei. Ainda não consigo acreditar. Acredite. Você lutou e venceu. Isso é real. Tomei o chocolate quente devagar. Estava doce e quentinho. Queimou um pouco a minha língua, mas não me importei. Eu me sentia viva. O que acontece agora? Agora vivemos. É assim que as coisas são. Você segue com a sua vida. E Steven segue com a dele, bem longe de você. Mas não terminou aí. Eu sabia que não. Steven não era do tipo que aceitava a derrota. Ele ia tentar outra coisa. Eu o conhecia muito bem. Naquela mesma tarde, quando cheguei em casa, encontrei algo estranho.
A câmera que Manny havia instalado mostrou que alguém estivera no meu portão. Às 11 horas da manhã, enquanto eu estava na audiência. Verifiquei a gravação. Era só a Jéssica. Ela tocou a campainha. Esperou. Depois, deixou algo na caixa de correio e foi embora. Saí para verificar. Havia um envelope na caixa de correio. Abriu com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão. A caligrafia era de Jéssica. Ellen, dizia a mensagem, você venceu esta batalha. Parabéns. Mas isso não acabou. Steven está arrasado. Você o humilhou diante de um juiz. Você o fez parecer um mentiroso. Um ladrão. Ele não vai esquecer isso. Nem eu. Você se acha tão esperta a ponto de nos vencer, mas a vida é longa e as coisas mudam. Veremos quem dará a última risada. Não estava assinado, mas não precisava. Era uma ameaça. Clara e direta. Mostrei a carta para Manny quando ele veio aqui naquela noite. Ele a leu franzindo a testa. Isso é assédio. Podemos denunciar. Não quero mais tribunais. Não quero mais brigas. Só quero ser deixada em paz. Então vamos guardar isso como prova, por precaução. Apenas no caso de... Essas palavras me assombraram a noite toda. Os dias seguintes foram estranhos. Eu esperava sentir paz. Esperava sentir calma, mas não conseguia. Qualquer ruído me assustava. Cada carro que passava em frente à minha casa me deixava nervosa. Eu checava a câmera constantemente, esperando ver Steven, esperando ver Jéssica, esperando pelo próximo ataque. Mas nada aconteceu. Passou-se uma semana, depois 2. O silêncio era ensurdecedor. Manny vinha todos os dias. Ele me trazia comida. Ele me fazia companhia. E ele cumpriu sua promessa. Ele começou a me ensinar a dirigir. Na primeira vez que me sentei ao volante da caminhonete dele, minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar o volante. Mas ele foi paciente. Explicou-me cada pedal, cada marcha, cada espelho. Devagar, senhora Ellen, não há pressa. Assim. Muito bem. Desci a rua vazia em frente à minha casa. 5 metros, 10, 20. Então freiei bruscamente e quase bati com a cabeça no volante. Mas eu tinha conseguido. Eu tinha dirigido. Praticamos todas as tardes durante 2 semanas. Aos poucos, fui melhorando. Minhas mãos pararam de tremer. Meu pé encontrava o freio sem pensar. Comecei a gostar. A sensação de movimento, de controle, de liberdade. Mas então aconteceu. Era uma tarde de terça-feira, 3 semanas após a audiência. Eu estava na cozinha fazendo chá quando ouvi batidas fortes na porta. Não era a campainha. Eram socos na madeira. Abri devagar. Era Steven. Mas não era o Steven de sempre. Seus olhos estavam vermelhos. Seu cabelo estava despenteado. Suas roupas estavam amassadas. Ele cheirava a álcool. Você, disse ele, apontando para mim. Você me arruinou. Steven, vá. Você não pode ficar aqui. Não me importo com o juiz. Não me importo com nada. Jéssica me deixou. Ela me deixou porque diz que sou um fracasso. Que eu não conseguia nem lidar com a minha própria mãe idosa. Ele empurrou a porta e entrou. Eu recuei. Estava com medo. Aquele não era o Steven manipulador e frio. Era um Steven destruído. Desesperado, perigoso. Você perdeu o emprego. Sim, fui demitido porque o escândalo do julgamento chegou à empresa. Disseram que não podiam ter funcionários com problemas legais. Tudo por sua causa. A culpa foi minha porque me defendi, porque não deixei você tirar tudo de mim. Steven se aproximou. Ele levantou a mão. Pensei que ele fosse me bater. Fechei os olhos, mas o golpe nunca veio. Ouvi outra voz. Era o Manny. Ele tinha entrado pela porta que o Steven deixou aberta.
Afaste-se dela. Steven girou nos calcanhares. Quem diabos é você? O namoradinho dela? Que velha ridícula. Manny se colocou entre Steven e eu. Eu me importo com ela e você vai embora agora mesmo ou vou chamar a polícia? Steven soltou uma risada amarga. A polícia. Todo mundo está contra mim. Minha própria mãe me traiu e agora tem guarda-costas. Manny pegou o celular. Última chance. Vá embora. Steven olhou para ele com ódio, mas finalmente desistiu. Deu um passo para trás. Depois outro. Isso não acabou, mãe. Algum dia você vai precisar de mim. E nesse dia, eu não estarei lá. E ele foi embora. Cambaleou até o carro e arrancou cantando pneus. Manny trancou a porta. Ele me abraçou. Eu estava tremendo de novo. Acabou. Ele se foi. Mas não acabou aí, porque no dia seguinte recebi outra visita. Desta vez, da polícia. 2 policiais bateram na minha porta às 9 da manhã. Senhora Ellen Mendez? Sim. Recebemos uma denúncia. Seu filho, Steven Mendez, relatou que você o ameaçou ontem, dizendo que iria queimá-lo vivo enquanto ele dormia. Minha boca se abriu em espanto, mas nenhum som saiu. Steven estava inventando coisas de novo, tentando me fazer parecer louca. Perigoso. Isso é mentira. Ele veio bêbado à minha casa. Ele me ameaçou. E tem uma testemunha. Quem? Manny Trevino. Ele estava aqui. Ele viu tudo. Os policiais anotaram o nome. Fizeram-me mais perguntas. Contei-lhes tudo. Mostrei-lhes a carta de Jéssica. Mostrei-lhes as imagens da câmera onde se podia ver Steven entrando violentamente. Vamos investigar. Se a sua versão for confirmada, seu filho poderá ser acusado de violar uma ordem judicial e de prestar falso testemunho. Eles foram embora. Fiquei tremendo. Manny chegou meia hora depois. Quando lhe contei, ele ficou furioso. Isso tem que acabar. Vou falar com ele. Não, por favor. Só vai piorar as coisas. Senhora Ellen, ele não vai parar. Não até que alguém realmente o impeça. Naquela tarde, o Sr. Wallace me ligou. Senhora Mendez, fiquei sabendo do ocorrido. Vamos solicitar uma ordem de restrição permanente contra seu filho e vamos apresentar queixa por assédio e ameaças. Isso acaba agora. 2 dias depois, Steven foi preso. Apenas por algumas horas, mas foi o suficiente. Quando ele saiu da prisão, havia uma ordem de restrição que o proibia de se aproximar a menos de 200 metros de mim. Se o fizesse, iria para a cadeia. Ele também foi multado em $5.000 por prestar falso testemunho, dinheiro que ele não tinha porque Jéssica tinha ido embora. Porque ele tinha perdido o emprego, porque ele tinha perdido tudo. E finalmente pude respirar. 3 meses se passaram desde a ordem de restrição. 3 meses de silêncio. 3 meses sem Steven. Sem ligações, sem visitas, sem ameaças. No início, eu não conseguia acreditar. Todas as manhãs, eu acordava esperando que algo ruim acontecesse. Mas nada aconteceu. Apenas paz. Manny continuava vindo todos os dias, não apenas para me proteger, mas para me fazer companhia, para compartilhar a vida comigo. Tomávamos café da manhã juntos. Ele me ensinou a dirigir. Eu cozinhava para ele suas comidas favoritas. Tínhamos nos tornado família, não de sangue, mas por escolha, e isso era mais forte. Em fevereiro, tirei minha carteira de motorista. Aos 71 anos, Manny me levou para fazer o teste. Ele estava mais nervoso do que eu. Quando saí com o papel na mão, ele me abraçou tão forte que mal conseguia respirar. Você conseguiu, senhora Ellen. Você conseguiu. Nós 2 choramos. De felicidade, de orgulho, de liberdade. Com a minha carteira de habilitação em mãos, Manny me ajudou a comprar um carro. Nada de luxo, um pequeno sedã branco usado. Custou $3.500. Paguei com o dinheiro que sobrou depois de todas as despesas legais.
A primeira vez que dirigi sozinha foi num domingo de março. Saí cedo. Dei uma volta pelo bairro e depois peguei a rodovia em direção ao lago, que ficava a 32 quilômetros da cidade. Ernest e eu costumávamos ir lá quando éramos jovens, antes da vida ficar tão pesada. Estacionei perto da água. Saí do carro. O ar cheirava a terra úmida e pinheiros. Havia patos nadando perto da margem, famílias fazendo piqueniques, crianças correndo. Sentei-me num banco de madeira. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, senti algo parecido com felicidade. Não era euforia. Não era uma emoção avassaladora. Era algo mais profundo. Era paz. Era a certeza de que eu havia sobrevivido, de que eu havia lutado, de que eu havia vencido. Tirei meu diário da bolsa. Eu o tinha trazido comigo. Abri em uma página em branco e escrevi: Hoje dirigi sozinha até o lago. Hoje me senti livre. Hoje entendi que minha vida não acabou quando Steven me traiu. Ela apenas recomeçou. Tenho 71 anos. Mas ainda estou aqui. Ainda sou capaz. Ainda sou digna. Quando cheguei em casa naquela tarde, havia uma carta na caixa de correio. Fiquei tensa. Mas quando a abri, vi que não era de Steven. Era de Joanne. Minha velha amiga Ellen, dizia a mensagem, ouvi dizer que você aprendeu a dirigir. Estou orgulhosa de você. Se algum dia quiser tomar um café comigo, me avise. Ainda muita vida pela frente. Sua amiga Joanne. Eu sorri. Sim, ainda havia vida para viver. Os meses seguintes foram diferentes. Comecei a sair mais, a visitar a Joanne, a ir ao mercado, não por obrigação, mas por vontade própria. A dirigir para lugares que nunca tinha conhecido. Cidades próximas, miradouros, estradas longas e desertas onde podia pensar. Manny conseguiu um emprego melhor como supervisor em uma empresa de transportes. Ele ganhava mais, mas ainda vinha me visitar. Dessa vez, ele trazia a namorada, uma jovem doce que me tratava com respeito e gentileza. Ela me chamava de Senhora Ellen. E quando olhava para mim, não via uma velha. Via uma pessoa. Em maio, recebi uma ligação do Sr. Wallace. Senhora Mendes, tenho novidades. Steven solicitou a revogação da ordem de restrição. Ele disse que quer conversar com a senhora e pedir desculpas. O que você diz? Senti um nó no estômago. Uma parte de mim queria ouvi-lo, queria acreditar que ele havia mudado, que havia percebido o que fez. Mas outra parte, a parte que aprendeu a se proteger, sabia que não era bem assim. Diga a ele que eu não quero vê-lo, que eu não quero falar com ele, que ele deve seguir com a vida dele e eu seguirei com a minha. Tem certeza? Completamente. Desliguei o telefone e não me senti mal. Não me senti culpada. Senti-me livre. Em junho, no primeiro ano da minha nova vida, decidi fazer algo que sempre quis, mas nunca tive coragem. Pintei minha casa não de branco, mas de amarelo, um amarelo vibrante e ensolarado. Manny me ajudou. Trabalhamos por 2 semanas. Quando terminamos, a casa estava completamente diferente, alegre, cheia de vida, exatamente como eu me sentia por dentro. Os vizinhos começaram a comentar, alguns com admiração, outros com críticas. Mas eu não liguei. Era minha casa, a minha vida, a minha decisão. Eu também arrumei o jardim. Plantei flores, rosas vermelhas, margaridas brancas, girassóis amarelos. Todas as manhãs eu as regava. Eu as observava crescer. E sentia que eu também estava crescendo. Certa tarde de julho, enquanto eu estava no jardim, vi um carro parar em frente à minha casa. Meu coração disparou, mas não era o Steven. Era uma jovem de uns 25 anos. Ela saiu do carro e caminhou em minha direção. Ellen Mendes? Sim. Meu nome é Carmen Wallace. Sou sobrinha do Sr. Wallace. Ele me contou sua história. Sou jornalista e gostaria de escrever sobre você, sobre o que você viveu, sobre como você venceu. Eu não sou ninguém importante. Isso não é verdade. Você é alguém que lutou quando muitos teriam desistido.
Alguém que se defendeu quando todos esperavam que você se rendesse. Sua história pode ajudar outras mulheres, outras mães que estão passando pela mesma situação. Pensei a respeito. Não tinha certeza. Não queria ser o centro das atenções. Mas se minha história pudesse ajudar alguém, valeria a pena. Tudo bem, mas diga as coisas como são. Sem floreios, sem mentiras, apenas a verdade. Apenas a verdade. Carmen veio várias vezes nas semanas seguintes. Ela me entrevistou, tirou fotos, conversou com Manny, com Joanne e com o Sr. Wallace. E em setembro, o artigo foi publicado no jornal local. A manchete era: A mulher que não desistiu. Contou a minha história desde o início. O telefonema, a traição, a batalha judicial, a vitória, tudo. No dia da publicação, recebi dezenas de telefonemas. Mulheres me agradecendo, dizendo que também estavam passando por algo semelhante, que minha história lhes dera esperança, que lhes dera forças para lutar. Eu não era uma heroína. Eu era apenas uma mulher que defendeu o que era seu. Mas se isso inspirou alguém, então toda a dor teve valido a pena. Hoje é outubro. 1 ano desde que ouvi aquela ligação. 1 ano desde que minha vida desmoronou e eu tive que reconstruí-la. Eu ainda moro na minha casa amarela. Ainda dirijo meu carro branco. Ainda rego minhas flores. Steven nunca voltou. Ouvi dizer que se mudou para outra cidade. Que recomeçou a vida. Não sei se aprendeu alguma coisa. Não sei se algum dia vai entender o que me fez, mas não é mais problema meu. Deixei esse fardo para trás. Manny ainda é da minha família. Joanne também. E todas as mulheres que me escrevem agradecendo. Elas também são da minha família agora. Aos 71 anos, aprendi algo que deveria ter aprendido há muito tempo, que a idade não importa. Que não importa quantas vezes você caia. Você sempre pode se levantar. Você sempre pode lutar. Você sempre pode escolher a sua própria vida. Eu escolhi a minha e não me arrependo. Se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando tomar o que é seu, se você sente que não consegue continuar, me escute. Sim, você pode. Você é mais forte do que pensa. Procure ajuda. Lute. Não desista, porque sua vida é sua e ninguém tem o direito de tirá-la de você. Obrigada por ouvirem minha história. Obrigada por estarem aqui. Se isso te ajudou de alguma forma, deixe um comentário. Compartilhe esta história com alguém que precise dela. E lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca.